Você sabia que a partir de 2026 o seu IPTU, o seu imposto sobre herança, o seu aluguel vão ficar mais caros? Existe uma lei por trás disso e existe uma regra que a Receita está mudando. No caso do IPTU, a partir de 2026, ele vai ser cobrado não mais sobre o valor venal, mas sim sobre o valor de mercado. E a partir de 2026, apesar de em 26 ser somente um teste, vão incidir os impostos IBS e CBS sobre o seu aluguel. Acompanhe até o final, eu vou explicar tudo, detalhar tudo para você. Quem vai ser mais prejudicado? Se é o locador, se é o locatário, se é o investidor, porque nós vamos falar também sobre FIIs. Então, fica até o final, mas antes, curta, comenta e compartilha aí para quem precisa saber dessa informação. Por que o seu IPTU vai ficar mais caro? Bom, a partir de 2026, as prefeituras, tá, e os cartórios vão alimentar o sistema chamado SIB e o SINTER com as informações do preço do seu imóvel atual, preço de mercado, não mais sobre o preço de valor venal. Então, a partir de 26, o valor do seu IPTU que de repente você pagava em cima de 500 mil, que era o valor venal, vai ser pago a partir de 1 milhão, por exemplo, se esse for o valor de mercado do seu imóvel. Isso não é lei. O governo não está colocando mais um imposto em cima, mas ele está simplesmente alterando a regra, mudando a forma. O imposto, a porcentagem do imposto é a mesma, é o mesmo imposto que você vai pagar, só que de uma ótica diferente. Antes, você avaliava pelo valor venal, valor defasado, que já estava ali. Agora não. Terá um sistema chamado CIB e o SINTER, CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que está integrado aos cartórios e às prefeituras e outros bancos de dados no SINTER, que vai permitir, tá, atualizar os valores de referência, muito mais próximo da realidade, de quanto vale hoje. Todo imóvel vai ter como se fosse um CPF, um número. E esse número aí vai ter esta atualização, que é referente ao seu imóvel, e você vai pagar o valor de. Você vai pagar o IPTU sobre o valor de mercado. É simples aqui do lado, ó. Se antes o seu imóvel era avaliado em 500 mil, você pagava R$ 2.000 de IPTU, estou dando um exemplo aqui, e o seu imóvel vale hoje 1 milhão, bom, você vai pagar R$ 4.000 de IPTU, certo? Paralelo a isso, tá? Paralelo ao CIB, nós temos a lei complementar de 2025, a lei 2014 de 2025, que organiza a transição por um novo imposto, em duas partes. O IBS, que é de responsabilidade dos estados e municípios, tá? Semelhante ao ICMS, ao ISS, e o CBS, que é o Imposto Federal, que substitui o PIS e COFINS, tá? Na prática. Tá? Essa arquitetura aí no Brasil é o tal do IVA, o IVA dual, tá? A Lei Complementar de 2014, que detalha toda a transição e regras aí que começa a valer a partir de 26 e vai até 2033, tá? Que ela vai sendo aos poucos inserida, ok? Vamos lá então que eu vou detalhar um pouquinho melhor para vocês. Então, aqui só para vocês verem na prática. Então, 26 é um teste praticamente neutro, tá? Com alíquotas irrisórias, tá? Em 2027 já começa a valer o CBS, que é o Imposto Federal, então a partir de 2027. E de 27, né, de 29 ali, o IBS vai sendo implantado, até 33 ser excluído o ICMS e o ISS. Passa a valer o IVA dual. E qual é o impacto? Qual é o impacto desta lei nos aluguéis? Pessoa física, pessoa jurídica, como que vai impactar? Bom, a pessoa física só é enquadrada se ela tiver acima de 3 imóveis e uma receita anual de R$ 240.000. Tá? Quem tem até 3 imóveis, pessoa física tem 3 imóveis e a receita não se encaixa aí nesses 240 mil anuais, não entra. Continua do mesmo jeito, imposto de renda sobre pessoa física.
Esse imposto só vai incidir para quem tem mais de três imóveis e tem uma receita de 240 mil. Para quem se enquadra nisso, como vai ficar na prática? Eu vou dar um exemplo aqui, porque você tem alguns colchões, alguns amortecedores que limitam um pouco o impacto desses impostos, mas de fato vai impactar, não tem como. Vamos lá. Vamos lá, aqui, ó. Em locação, tá? Essa alíquota do IBS e do CBS combinadas, ela vai ter um redutor. Então, a alíquota inicial vai ter um redutor de 70%. Ela vai incidir 30%, a alíquota cheia na locação, ok? Então, existe um redutor social também de R$ 600 por mês por imóvel residencial abatido na base, tá? A gente vai ver como vai ficar isso daí. Então, se você tem lá o valor, você ganha na prática aqui, ó, R$ 25 mil, tá? Por mês. Você tem aí no ano R$ 300 mil, referente a esses quatro aluguéis, 25 por mês. Então você se encaixa nesse critério, tá? E aí, como que vai funcionar? Se a gente pegar a alíquota cheia, combinada, do IBS mais o CBS, ela vai ficar aí, estimativa de mercado, entre 26% e 28%, tá? Isso num cenário bem maduro. Como que ficaria, então, quanto que você pagaria de imposto na prática se você tiver uma receita aí, por exemplo, de R$ 25 mil por mês em imóveis? Tá aqui o cálculo, ó. Então, na prática, vamos por uma média de 26,5, tá? Redução de 70%. Alíquota efetiva. Então, se a gente pegar 26,5, daqui a continha, vezes 30%, né? Porque reduz 70%, você vai ter uma alíquota aí de 7,95%. Redutor social por imóvel. Então, se você tem quatro imóveis, é aqueles R$ 600. Você vai ter ali de redução 2.400. Isso eu estou falando do valor da renda. Quanto que vai ser reduzido do valor da renda para ter o cálculo do imposto? Então, você tira 2.400 de 25 mil, chega em 22,5. Qual que é o tributo mensal? Tá? 7,95. Já com o redutor dos 70%. Você vai pagar 30% daquele imposto, juntando o IBS e o CBS. Então, o tributo mensal, que é sobre 22.600 vezes 7,95, R$ 1.797. É isso que você vai pagar por mês a mais, cerca de 21.500 por mês. Somente incremento do IBS, por mês não, desculpa, por ano, o incremento do IBS e CBS. Então, adicional aí, ó, de 7,2% da sua receita bruta. Então, se a gente pegar, vamos pegar aí uma média. Se você tem, lembrando que você tem que ter acima de três imóveis, e lembrando que tem que passar de R$ 240 mil de renda anual. Tem que ser os dois, você tem que atingir esses dois, tá? Não é só um. Enquadrou quatro imóveis e 240 mil de receita por ano, você entra nessa alíquota aqui. Então vamos supor que você tem uma receita ali de 300 mil, como falou, ou de 500 mil, vai incidir em torno mais ou menos de 7,2% a mais do que você tinha. Ok, dito isso, nós temos dois pontos importantes aí. Uma, o IPTU vai ficar mais caro automaticamente, e o imposto sobre aluguel que o proprietário do imóvel vai pagar aumentou. Antes ele pagava somente o imposto de renda, tá? E isso aqui não está substituindo o imposto de renda. Isso é a mais, 7,2, por exemplo, a mais, além do imposto de renda. Aí entra uma grande questão. Esse IPTU mais alto e essa alíquota sobre o aluguel, quem é que paga essa conta? É o inquilino ou o proprietário do imóvel? Aí é que tá. Porque vai encarecer, não tem jeito. Tudo vai de conversa, de negociar, certo? A gente já vai entrar também no detalhe sobre quem tem holding. Tá, eu tenho meus imóveis, eu tenho mais de 4, 5, 6, 7. Como que funciona com a holding? A gente já vai chegar lá. Existe a lei do inquilino, tá? Uma lei.
artigo 22 da lei do inquilinato, tá? De 1991. Tá? O que que fala essa lei? Quaisquer impostos e taxas ou contribuições que venham a incidir sobre o imóvel, isso aí pode ser repassado, tá? Poderão ser repassados ao locatário. Quem que é o locatário? É o inquilino. Existe o locador, que é o proprietário, e o locatário, que é o inquilino. Então, esta lei, só que essa lei tem que estar em contrato. Tem que estar lá, tem que estar dizendo, tá? Então, se essa lei estiver em contrato, o proprietário pode repassar todos esses custos para o inquilino. Se você mora de aluguel, veja seu contrato, veja como está. Por quê? O proprietário ele pode repassar esses custos para você. Ou vai de negociação, tá? É muito importante que haja essa negociação entre locador e locatário. Então, esses dois impostos aí, né, IBS e CBS, e também a questão do IPTU, tudo isso vai encarecer para o proprietário do imóvel, que vai pagar mais imposto sobre aluguel e vai pagar mais IPTU. É claro que, conforme a lei do inquilinato que eu acabei de falar, de 1991, isso daí o proprietário pode repassar os custos, provavelmente é o que vai acontecer, ou tem que haver uma negociação. Muito bem. E quem tem a hold? Quem tem uma hold? Vamos tratar da hold e também a gente vai falar dos FIIs, dos fundos imobiliários e dos investidores. Os fundos imobiliários podem ser afetados ou não? Os investidores podem ser afetados que investem nos FIIs ou não? A gente vai ver mais adiante, mas antes, mais uma vez, já aproveita, clique, compartilha esse vídeo aqui, encaminhe para quem você acha que precisa dessa informação. Vamos lá, então. Bom, o que muda para quem tem hold? Quem tem hold já sabe como funciona. Então vamos direto ao ponto do que muda, tá? Com essa lei complementar. Ela já vai vedar o uso do Simples Nacional. Então quem tinha essa vantagem aí, acabou, não vai. Vai entrar diretamente no IVA. Então toda holding que recebe o aluguel vai entrar automaticamente no regime não cumulativo do IVA dual. Ponto. Não vai pagar o CBS federal a partir de 27 e o IBS, que é o municipal, estadual municipal, ele vai progressivamente até 2023, certo? Então, vai se encaixar no mesmo esquema, redução de 70%, ok, da alíquota para locação, que vai dar ali uma carga tributária na receita do aluguel de 7 a 9% mais ou menos. E claro, continua pagando o imposto de renda sobre pessoa jurídica e o CSLL. Depende aí da apuração, tá? Então a tributação da holding patrimonial vai aumentar também, tá? E aí o CIB e o SINTER, tá? Que é o cadastro imobiliário onde as prefeituras e os cartórios vão fazer a alimentação do sistema para os valores atuais. Como é que fica no caso da holding? Então, o impacto nas holdings é o estoque completo, né? O ITCMD, o ITBI e o IPTU. Não tem jeito, tá? Antes o ITCMD e o IPTU era calculado com base no valor venal. Isso aí agora esquece, tá? Por exemplo, um imóvel dentro da holding avaliado em 500 mil. O imposto de sucessão patrimonial, ITCMD, 4%. Quanto que é? Opa, quanto que é? 20 mil reais, ok? E se a Receita atualizar esse cadastro, como a gente comentou aqui, e o valor atual do imóvel dentro da holding for de 1 milhão, não mais de 500 mil, vai pagar 40 mil de imposto de sucessão, o ITCMD. Tá? Então, afeta. Afeta, vai afetar todo mundo. Vamos ver quem que vai ser mais afetado? Nesse caso, quem que vai ser mais afetado? Pequenas holdings familiares, né, que tinham poucos imóveis, faturamento anual baixo, ok, aproveitavam do simples, agora vão ficar expostos ao regime não cumulativo e à carga maior. Grandes holdings patrimoniais, tá? Vão passar a pagar também, e ainda lidam com esse cálculo aí para o IPTU e ITCMD também, tá? Tanto as pequenas que se aproveitavam do simples, como as grandes
holdings patrimoniais, as grandes holdings patrimoniais aí, as duas, não tem jeito, tá? Essa blindagem que acontecia com a hold, ela vai perder força. Como é que vai perder força? Vai passar a pagar mais imposto também. Não vai conseguir fugir dessa carga tributária e dessa nova regra, tá? A holding não vai fugir do IBS, do CBS, né, o Imposto Estadual, Municipal e o Imposto Federativo, e também não vai escapar dessa alteração da receita com relação ao valor do preço de mercado e não mais do valor venal, tá? Então, falamos aqui de pessoa física e falamos de holding. E os fundos imobiliários? Qual o impacto nos fundos imobiliários? Vamos lá. Falando dos fundos, bom, os fundos já tem gestoras e administradores profissionais, é o mercado financeiro que está todo blindado, tudo em contrato, contratos esmiuçados. Então, eles já se protegem, eles já preveem qualquer alteração, ainda mais se tratando de Brasil. Tem que saber. Então, a maioria dos contratos, não todos, dos fundos já prevê o repasse dos impostos aí. Né? A lei do inquilinato, de 1991, já está lá, né? Considerando que qualquer alteração de taxas, encargos, é repassado ao inquilino. Isso daí não recai sobre o caixa do fundo imobiliário. Então, tudo isso vai ser repassado ao inquilino. O fundo imobiliário, todos os imóveis dele, no caso do IBS e do CBS, ele repassa. No caso do valor, os fundos, os contratos, os imóveis dos fundos já são adequados, tá, aos preços atualizados. É diferente, é uma gestão profissional. Então, o impacto nos fundos imobiliários não vai ser como no na pessoa física e nas holdings. Então, se pegar todos os contratos, né, build-to-suit, lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings, os fundos aí de tijolos, eles têm essa cláusula já no contrato da lei do inquilinato. Porque o fundo precisa blindar o fluxo de caixa contra aumentos inesperados, e eles conhecem meio o governo brasileiro. Então, se houver alguma tributação extra, seja de aluguel, IPTU, vai ser corrigido e quem vai pagar esse daí é o inquilino, tá? Mas tem que ter essa cláusula aí, né? Tipo, por exemplo, mesmo se tiver uma cláusula ali, né, em mercados de vacância alta ou renegociação, o fundo pode não conseguir repassar isso daí integralmente, tá? De repente ele pode absorver. O contrato tá para ser seguido, mas também o fundo não vai deixar se prejudicar. Tudo negociável. Mas nos fundos, como é uma gestão profissional, eles já prevêem tudo isso daí, tá? O impacto nos FIIs de tijolo, então, tende a ser neutro, né? Porque o custo vai ser repassado para o inquilino. Então, tende a ser neutro aí. Para os FIIs de papéis, não vai mudar nada, não vai mudar nada. Eu acredito que nos fundos imobiliários, isso não tem um impacto como vai ter para a pessoa física, para as holdings menores, holdings um pouco maiores, mas nos FIIs, tanto de tijolo quanto de papel, quem vai ser impactado, é claro, vamos lá, vamos parar para pensar. Isso eu estou falando diretamente. O fundo vai ser impactado, repasse para o inquilino. O inquilino é que vai sofrer. O inquilino sofrendo com isso, vai ter que repassar os custos, né? Vai ser mais complicado para ele. Pode aumentar a inadimplência do fundo, a vacância? Pode. Pode causar inflação nos preços daqueles inquilinos, das empresas aí, e impactar no nosso bolso? Pode. Na verdade, o aluguel é um custo. As grandes empresas, elas não têm prédio próprio. As grandes empresas, todas as grandes empresas, o que que elas fazem? Elas pagam aluguel. Em vez dela pegar o recurso e construir um prédio para a empresa dela, é errado isso. Empresa é lucro real. Ela coloca o aluguel como despesa abaixo do imposto de renda. Ela vai investir em ativo que vão gerar receita, não imobilizado. Então, as grandes empresas não têm prédio próprio.
Isso daí é coisa às vezes, do empresário pequeno que quer ter uma segurança, mas se a gente for ver, o certo é não a empresa não ter imóvel, a empresa pagar aluguel. Então as grandes empresas fazem isso. Automaticamente, subindo o preço do aluguel, elas vão ter que repassar esse custo e de repente quem vai pagar tudo isso somos nós, como sempre, né? Como sempre. E para o investidor, vai ter algum impacto? Bom, sobre o investidor, nada muda, tá? O impacto, como eu falei, só mudaria para o investidor se o impacto fosse grande nos fundos. O que pode mudar para o investidor de FIIs é se vier uma alteração nos dividendos, ou seja, imposto sobre os dividendos. Ainda não tem nada concreto. Pode mudar? Pode mudar, mas não impacta. O que mais vai impactar são pessoas físicas que têm imóveis em seus nomes e que têm acima de 4 imóveis e têm uma receita acima de 240 mil no ano, e as holdings. Isso vai causar impacto. E aí eu entro naquela questão, né? Por que você só investe no mercado imobiliário de imóveis, imobiliário, desculpa, no mercado imobiliário? O mercado imobiliário é o mercado financeiro. Por que você só investe no mercado imobiliário e não tem ainda no mercado financeiro? Olha a diferença. Ah, mas também pode ter alterações de leis no mercado financeiro. Pode, claro que pode. Só que olha todo o trabalho que você vai ter que fazer aqui com o seu imóvel. Olha só o impacto que vai gerar nos seus imóveis. De repente, o custo que você vai ter. Se você quiser se desfazer desses imóveis, olha só, você de repente vai ter que queimar imóveis, vender a um preço abaixo, você não tem liquidez. No mercado financeiro, o seu dinheiro está lá rendendo 1,2 hoje por cento ao mês, sem nenhum esforço, tá? Com liquidez, olha que você precisa do dinheiro. Ah, mudou alguma lei, tá? Vou tirar daqui e passar para cá. Fácil, simples. Aqui no imóvel não. Primeiro que o imóvel residencial está pagando ali 0,3% do valor do imóvel. Tem a valorização do imóvel? Tem. Mas os FIIs, os fundos imobiliários que também são do mercado financeiro, além de pagar o aluguel, tem a valorização deles. E tem liquidez ali, ó, na mão. Além da renda fixa também, que também paga hoje taxa de juros altíssima com liquidez. Então, qual é o melhor? Não existe o melhor. Existe o balanceamento. Existe você não colocar todos os ovos numa cesta só. Ter imóveis, ter investido aqui no Brasil em renda fixa, ou se você for mais arrojado em renda variável, ter investimento no exterior, nos Estados Unidos, tá? Para eliminar essa parte do seu recurso do risco Brasil. Então, o mais importante é diversificar. Esta é o X da questão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, curta, comente, compartilhe, encaminhe para quem você acha que faz sentido assistir esse vídeo. Um grande abraço.